Coluna cervical é formado por vértebras. Nós temos, portanto, 7 vértebras. São vértebras que estão empilhadas, né? Neste caso aqui, elas têm um bom alinhamento anterior, então tem também essa curvatura, tá, ok? E temos a vértebra C1, C2, a vértebra C3, C4, C5, C6, C7, então elas são designadas pela letra C. Primeira vértebra cervical, C1. Segunda vértebra cervical, C2, assim por diante até chegar a C7. E eu quero aqui chamar a atenção para 3 vértebras que são características, né? Que as vértebras elas passam a ser as vértebras diferentes das outras vértebras cervicais, como a Atlas, C1, Ax, C2 e C7, que são as vértebras que são diferentes, que têm características próprias, únicas. Por exemplo, aqui a C7 nós temos aqui esse processo espinhoso bem longo, né? Muito mais longo que as outras vértebras. Tá? Então temos a curvatura, que é uma lordose cervical, temos também lá embaixo a lordose lombar. Essa curvatura é importante que ela seja mantida, tá? Podemos ter pessoas com alterações posturais, então lembrando que aqui é uma visão em perfil, então a gente está vendo aqui essa lordose, e é só possível ver a lordose, que é essa curvatura aqui no plano sagital, no perfil. Ok? Então aqui nós temos aí as vértebras cervicais, como elas estão organizadas, como elas estão estruturadas. Lembrando que nós temos aqui a coluna cervical, que é dividida em 3 partes: a coluna cervical superior, C1, C2, a coluna cervical média, C3, C4, C5 e a coluna cervical inferior, C6 e C7. Esta outra imagem, temos também a coluna cervical, o esqueleto, né, da coluna cervical. Já falamos sobre as vértebras C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Lembra disso? Falamos que a coluna cervical é dividida em 3 partes: coluna cervical superior, coluna cervical média e a coluna cervical inferior, que são as vértebras C6 e C7. E que nós temos também 3 vértebras que são características, que têm características próprias, são diferentes, né? Como a C1, que é a Atlas, C2, Ax e a C7. Mas o que eu quero mostrar nessa imagem, vocês prestem bastante atenção e que é possível apenas ver no plano do perfil, exatamente, se vocês estão percebendo aí, nessa lupa, estou mostrando aqui esses buraquinhos, né? Esses buraquinhos que são formados a partir da junção da vértebra superior com a vértebra inferior. Então a vértebra superior se junta com a vértebra inferior e forma aí os chamados forames, forames intervertebrais. Que são esses forames? Os forames são regiões, portanto, onde partem os nervos. Os nervos, eles saem da medula a partir desses forames intervertebrais. Eu estou aqui em cima, olha aqui, a gente foi lá de baixo aqui para cima para a gente poder ficar mais próximo do que a gente quer explicar para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa segunda vértebra cervical. Nós temos as vértebras cervicais, que eu falei desde o início, que são 3 vértebras cervicais com características próprias, que são incomuns, que são diferentes das outras. Então, nós temos aqui a vértebra Atlas, a primeira cervical, e aqui a segunda vértebra, a Ax, quase que não sai. Essa segunda vértebra cervical, Ax, ela tem um processo odontóide. Olha, estou passando o cursor que faz aí a sua conexão com a vértebra cervical Atlas, tá? E veja, a vértebra cervical Atlas, que é a primeira vértebra cervical, tem esse forame grande, alargado, que é onde passa aí a medula espinhal, que é um forame, é um canal medular, e tem um processo espinhal bem curtinho, tanto que essa primeira vértebra cervical ela não é palpável, né? Nós conseguimos palpar a segunda, mas a primeira não, por conta desse processo espinhoso que é bem curto, né? Que é bem curto. Então, essas 2 vértebras são as vértebras que eu quero que vocês aí prestem bem atenção, né? Que são vértebras diferentes, né, das outras vértebras, né? E assim ainda também nós temos a C7, a vértebra C7, que também é uma vértebra diferente, que eu já falei, né, em função desse processo espinhoso alongado, né? E é fácil de ser palpado, né? Aqui na base, bem aqui embaixo, né, no pescoço, nós podemos palpar a ponta aqui desse processo espinhoso. I don't wanna... Vamos lá. Vou agora apresentar outras estruturas da coluna cervical,
Não vamos falar mais de vértebras, tá ok? Vamos falar de outras estruturas vértebras, vamos falar adiante, vamos falar um pouquinho mais de vértebra, mais adiante, para vocês saberem, vocês conhecerem um pouco mais aprofundado as vértebras cervicais. Olha só, estamos aprofundando nosso estudo cervical. Tomara que vocês estejam aí ligados. Sai não, deixe seu like se você está gostando do nosso vídeo, ajude nosso canal. Então, temos aqui no plano sagital, perfil, uma imagem, que aqui é uma imagem que eu peguei realmente na internet, permite que eu mostre para vocês com facilidade, que eu tenho que mostrar, e aí crédito da imagem do Dr. Ricardo Teixeira, vamos dar crédito a ele, porque a imagem foi criada por ele, tá ok? E aí nós temos os ligamentos. Quais são estruturas que temos a mais, além de vértebras? Temos uma série de estruturas. Ligamentos, temos a medula espinhal, Lembra que eu falei lá do forame vertebral, canal vertebral? Sim, temos aqui a medula espinhal, estrutura importantíssima, nobre, Temos os discos intervertebrais, além das vértebras que já comentamos, ok? Então, são essas estruturas. Vamos falar um pouco mais sobre essas estruturas numa outra visão, para que vocês possam entender ainda mais. Essa é uma outra imagem da vértebra, mas uma outra visão, a visão de cima para baixo, Então, estamos olhando a vértebra de cima para baixo, e aqui eu vou repetir, algumas estruturas, que é necessário que a gente fale novamente. Nós temos aqui processo espinhoso, lembra disso? Aí eu falei da pontinha, Se você tocar aqui atrás no seu pescoço, você palpar aqui, você vai sentir o processo espinhoso, menos a primeira vértebra cervical, que você não tem como palpar, porque é muito curtinho o processo espinhoso. Temos aqui o canal vertebral, olha, canal vertebral, então cada vértebra tem esse buraco, onde vai passar essa estrutura nobre, lembra? A medula. Então, lembre-se que a imagem é de cima para baixo. Esse canal vertebral, esse forame, ele vai se juntar, Então, a vértebra contém o forame com o forame superior e assim por diante, e forma um canal vertebral, onde passa o quê? A medula espinhal. E aqui nós temos nervos, porque da medula partem os nervos periféricos, ok? Os nervos, eles mandam informações para a medula, e eles mandam informações da medula, do sistema nervoso central, para o restante do corpo. Então, esses nervos, eles vão sair a partir dos forames intervertebrais, tá ok? E aqui nós temos o disco intervertebral, que está localizado no corpo da vértebra. Essa estrutura aqui é o corpo da vértebra, aqui em cima o disco intervertebral. E aqui no meio nós temos a água no disco, que é chamado de núcleo pomposo. Exatamente, núcleo pomposo é o centro do disco, e o disco é formado por camadas concêntricas. Não vamos falar de disco intervertebral agora não, também nós estamos mostrando para vocês onde está o disco intervertebral. E temos aqui também esse buraquinho, que é também um forame, Só que é um forame chamado forame transverso, onde passa aí a artéria vertebral, tá? Então, todas as vértebras cervicais têm esses forames transversos, onde vai passar a artéria vertebral. Então, aí a outra visão, outra imagem, uma vértebra, só que em uma outra posição, de cima para baixo, ok? E agora o sistema muscular. Eu quero apenas que vocês tenham aí uma noção de como existe uma amarração muito grande do nosso pescoço, Existem muitos músculos ali, muitos músculos que inserem diretamente nas vértebras, ou seja, são músculos segmentares, são músculos que promovem estabilização. Apenas que vocês tenham aí a noção, a ideia de como tudo é muito bem amarrado, como existem músculos e mais músculos, Nós vamos ver na imagem adiante. Mas a imagem que eu quero mostrar aqui é a importância do sistema muscular na proteção da vértebra cervical. São muitos músculos, são músculos que inserem diretamente na vértebra, então são músculos chamados segmentares, são músculos que promovem a estabilização, a segurança, a firmeza da coluna vertebral, protegendo assim as suas estruturas diversas, como discos vertebrais, protegendo também os ligamentos, protegendo os tendões, Logicamente que as dores no pescoço devem a uma perturbação de uma dessas estruturas, ou uma lesão do tendão, ou uma lesão do ligamento, ou uma lesão entre as vértebras, onde tem ali as articulações. E agora, apenas para a gente concluir nosso vídeo, apenas para vocês
terem uma noção, e como eu havia prometido, né, logo anteriormente, que iria mostrar aí para vocês mais músculos, né, e que daria o nome também desses músculos para que vocês quem tem interesse em aprofundar mais ainda, conhecer. Mas o que eu quero mostrar aqui exatamente que existe uma amarração muito grande, né? Toda a coluna, né? Existe uma conexão. Nós temos músculos que partem daqui de baixo, o sacro e vai até lá no pescoço de cima. Então existe uma conexão muito grande, né? Os músculos que são músculos que abrangem uma área muito grande. Então nós temos uma conexão, né, importante entre as colunas, né, cervical, torácica, lombar. Você não pode pensar em tratar uma cervical sem tratar uma lombar. É importante que a estabilização seja feita em toda a coluna. Eu estou falando de estabilização porque nós vamos ver vídeos de exercícios de estabilização, exercícios que vão ajudar muito você que aí tem dor cervical, você que trabalha muito tempo sentado, né? Você pode estar aí promovendo uma grande agressão na sua coluna cervical, mas se você trabalhar a estabilização, fortalecimento, né, manutenção da posição, né, e fortalecimento desses músculos, com certeza essas dores vão reduzir muito e até desaparecer. Tá, ok? Então temos aí os músculos, né? Os músculos que são os músculos chamados músculos segmentares, são os músculos que inserem diretamente na coluna para vocês que querem aprofundar ainda mais. Tá? Fiquem todos com um bom Deus. Até a próxima oportunidade. Tchau.